Flamengo é derrotado no jogo de ida da Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle, 1-0. Jogadores desembarcam no Rio de Janeiro com semblante visivelmente abatidos. Porém, Rodolfo Landim garante dar respaldo ao trabalho de Vitor Pereira e sua comissão técnica, mesmo em caso de insucesso na próxima terça-feira. Essa e outras notícias você verá aqui conosco nesse vídeo. Fica conosco até o final. Saudações rubro-negras, galera do Flanares Rubro-Negro. É muito bom estar com vocês aqui. Agradeço por vocês estarem nos acompanhando. Peço, quem não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos deixar aqui, para que você se inscreva, para acompanhar mais informações do mais querido para você, torcedor rubro-negro. E hoje eu estou aqui trazendo esse manto maravilhoso, bonito, negro, em uma espécie de homenagem póstuma ao futebol do Flamengo, que faleceu, assim como a raça. O que está acontecendo, torcedor rubro-negro? Onde está o futebol do Flamengo que nós vimos muito nos últimos anos, mesmo com todas essas trocas de treinadores? O futebol do Flamengo não está aparecendo. Esse ano ele não mostrou ainda ao que veio. Todos os grandes testes que o Flamengo fez, o Flamengo foi abaixo do que se espera. E isso é muito preocupante. E nós temos agora que reconhecer que há problemas a serem resolvidos, caso alguém ainda não tenha reconhecido. E que isso não se trata apenas de uma mudança de técnico do comando, como muitos já estão pedindo. A gente tem que parar de ser tão impulsivos com essa mudança de técnico, porque eu acho que é um dos problemas que faz com que a gente tenha tanta dificuldade em engrenar o time e às vezes perder as competições no primeiro semestre, às vezes perder um título brasileiro porque sai muito atrás e para recuperar é complicado, justamente por essas sucessivas trocas de treinadores e essa sucessiva reclamação de trabalhos que mal começaram e que já tem que trocar de novo, entendeu? Então, assim, é uma aglomeração de problemas e uma delas é essa troca constante de treinadores, na minha humilde opinião. Deixa aqui a sua opinião, assim como eu peço para quem não é inscrito, se inscreva no canal mais uma vez e siga-nos nas redes sociais, inclusive no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo para que vocês sigam-nos lá, ok? Bom, o cenário se manteve o mesmo nesta terça-feira de Carnaval, onde o Flamengo foi derrotado para o Independente Del Valle por 1-0 na altitude de Quito. O cenário se manteve o mesmo, ou seja, a exibição estava no mesmo nível que vimos nos outros jogos, ou seja, é lamentável, está deixando a desejar, está aquém do que a gente gostaria, E a gente consegue perceber, taticamente falando, e de motivação também, fisicamente também falando, os mesmos problemas, O Flamengo ainda não conseguiu aí acertar a equipe de Vitor Pereira, nem os próprios jogadores estão aí no seu melhor, tanto na vontade, quanto na questão física, quanto na disposição, quanto cumprindo um papel tático, principalmente sem a bola, ok? Então vamos fazer aqui uma avaliação aqui pós-jogo, Primeiramente eu trouxe aqui nós trouxemos aqui umas estatísticas dessa partida que nos chama a atenção. Bom, primeiramente, posse de bola, O Flamengo, por mais uma vez, uma equipe que costumava controlar as ações, de uma partida, mesmo quando saía derrotado, ficou com a posse de bola menor que seu adversário, 56% a 44%. Chutes a gol foi uma lavada, 27 tentos ao gol do Flamengo contra 7 oferecidos aí pelo Flamengo. Só que aí também tem uma questão de que eles arriscam muito de fora da área, nós vamos falar sobre isso, e que apenas 6 foram na direção do gol, bom? Bom, 9 escanteios contra 4, inclusive de um desses escanteios saiu o gol da equipe equatoriana, e jogo com poucas faltas, o que também é um problema, porque se você está tomando contra-ataques ou ações ofensivas em velocidade, você tem que, às vezes, utilizar da falta para parar, a equipe adversária. O Flamengo só fez 8 faltas na partida inteira. Tomou 5 cartões, a equipe do Del Valle tomou 4, mais um jogador foi expulso, E bom, gente, o goleiro do Flamengo fez grandes 5 defesas, apesar de que ainda está passando uma desconfiança. O Santos, não sei porquê, está naquela fase abatido, está abalado e falta confiança para o goleiro, infelizmente. Uma pessoa que resolveu esse problema do Flamengo ano passado, esse ano não está passando essa confiança que a gente gostaria que ele tivesse novamente. Aquele gelo que ele foi ano passado não está acontecendo agora,
tá? E isso é um dos problemas que a gente vai relatar aqui. Vamos logo passar para alguns outros problemas? Eu anotei aqui para a gente não se perder. Problemas do Flamengo têm se repetido nessas partidas decisivas. Falta criatividade. O condicionamento físico está abaixo ainda. Tudo bem que ainda tem pouco tempo, mas todos os times que também o Flamengo tem enfrentado também estão nessa temporada. Isso não é totalmente uma desculpa. Mas se percebe que alguns jogadores estão abaixo. Davi Luiz, próprio Everton Ribeiro, Arrascaeta, não estão rendendo o que a gente espera deles, nem taticamente, nem tecnicamente e nem fisicamente, tá? Essa é a minha opinião. Bom, ainda falando de Davi Luiz, outra coisa recorrente, o Flamengo não vai, como já foi falado, falta de criatividade, está fazendo poucas ações ofensivas, ele se entende que deve subir mais vezes para tentar fazer essa solução ofensiva, acaba fazendo aqueles lançamentos, ou sai correndo para o ataque, dribla um, aí a bola perde, dá contra-ataque. Ao mesmo tempo ele toma algumas decisões ruins e deixa o companheiro ali do sistema defensivo em situação de ter que recuperar, tomar uma decisão mais rápida do que ele, né? Porque ele deixa de ir numa jogada. Então é uma pessoa que eu gostaria de fazer uma crítica mais ao Davi Luiz. Talvez seja o momento dele ficar um pouquinho no banco, deixar um outro colega que tenha condições de jogo, claro, e de repente fazer essa dupla de zaga aí com Fabrício Bruno e Léo Pereira, né? Não sei, talvez o Rodrigo caia um pouco mais à frente. Que mais, gente? A falta de confiança do Santos é mais uma dessas que a gente vai falar aqui, entre outras questões, tá? Em termos táticos, gente, fazendo uma análise aqui rapidamente. Bom, primeiro eu quero fazer assim, falei um pouco de Arrascaeta, de Everton Ribeiro e Davi Luiz. Ao mesmo tempo, a gente tem que falar bem, elogiar quando o jogador vai bem. E, obviamente, para muitos, Vidal foi o grande destaque, foi o melhor jogador do Flamengo nesta partida, tá? É um jogador, ele fez bem o seu papel tático, que provavelmente o Vitor Pereira pediu para ele. Ele desarmou, ele correu, ele deixou aí a vida, o gás em campo, que é o que a gente espera de qualquer jogador do Flamengo. Até mais do que técnica, até mais do que jogadas brilhantes. É a raça, é a vontade, é o amor à camisa, é demonstrar que está ali para vencer, custe o que custar. Ok? Bom, gente, o Flamengo saiu derrotado. O placar, obviamente, é o placar mínimo, então é muito provável, aliás, existe uma possibilidade grande do Flamengo conseguir reverter este placar no Maracanã, jogando aqui no nível do mar, né? Com a força da torcida, com essa química tem que estar funcionando, né? Sem a altitude, mas com atitude, como já usou esse trocadilho alguns companheiros aí que cobram o Flamengo, mas eu vou trazer aqui porque é importante realmente essa percepção. Falta do Flamengo vontade e raça, mais do que qualquer outra coisa, tá? Bom, o Flamengo vai ter que ir para cima, né? Justamente para buscar primeiro igualar essa diferença no embate, né? E isso pode ser de um lado positivo, porque o Flamengo deve entrar com mais força, com mais vontade, né? E marcar e fazer uma pressão talvez a mais aí no Del Valle, somente na saída de bola do time adversário. Contudo, o Flamengo tem que se atentar, até porque os jogadores do Del Valle gostam de utilizar o goleiro para poder atrair a equipe adversária e que talvez criar espaço, né? E isso já é meio que do próprio jogo da Independente Del Valle. Então, assim, ao mesmo tempo que o Flamengo deve fazer esse papel de avançar, de pressionar, o Del Valle já espera que os adversários façam isso. Então vai ser mais ou menos assim, um jogo até, de certa forma, favorável às pretensões do Del Valle, tá? Então o Flamengo tem que tomar cuidado para não abrir esse espaço e eles utilizarem esse espaço, principalmente nas costas da linha de meio, para poder fazer o seu jogo. O lado positivo é que o goleiro do Del Valle não me passou muita confiança nessa hora de jogar com o pé, digamos assim. E isso pode ser uma coisa positiva do Flamengo explorar. O Flamengo tem hoje um problema que já tinha sido identificado até pelo Dorival, né, na equipe do Dorival no passado. Quando o Flamengo está jogando sem a bola, né, esquece aquele losango, volta para o 4-3-3 ali, nós 3 jogadores na frente, ainda que não estejam totalmente paralelos, pode ter uma diferençazinha ali, e 3 jogadores na linha do meio. O que acontece? É a dificuldade que o Flamengo tem de marcar os lados de campo, tá? Principalmente no bloco médio, tá? E aí você tem uma sobrecarga,
tá? Do sistema defensivo. E inclusive, tá? O próprio Vitor Pereira, quando enfrentou o Flamengo na Copa do Brasil, enquanto técnico do Corinthians, falou sobre isso na entrevista dele, né? Falou dessa dificuldade, digamos, esse ponto fraco do Flamengo. Tanto é que ele se utilizou das dobras nas laterais de campo, né? E essa superioridade numérica por setor, que é uma característica do jogo que o Vitor Pereira gosta de fazer, fez com que o Flamengo tivesse muita dificuldade com o Corinthians, principalmente no segundo tempo, tá? Agora, a minha pergunta passa por aí. Ele mesmo já tinha identificado isso, é um problema desde o ano passado, só que até agora ele não conseguiu resolver essa questão. E aí eu pergunto, o que está acontecendo? Né? E ele é bem pago para isso, para solucionar esses casos, né? Então nós temos um problema maior, mais grave na minha opinião, porque é um problema que já se repete e que até agora mesmo ele sabendo desse problema, não conseguiu ainda resolver, tá? Gente, o problema é o do sistema defensivo como um todo, tá? Então assim, isso pega desde lá da frente, claro, até a linha final, aqui é a última linha do Flamengo, dos defensores. Então o que acontece, gente? Como eu falava dessa linha de 4-3-3, que é um problema desde o ano passado, o Flamengo tem perdido muito ali as partidas, né, ou o controle do jogo no meio de campo, na minha concepção. Com essas três linhas, né, nesse 4-3-3, para cobrir toda uma extensão no meio de campo, nesse último jogo formado por Vidal, Everton Ribeiro e Thiago Maia, ela se desloca nessas dobras do time adversário, mais para os laterais do campo, ela tenta se deslocar como se fosse um bloco para tentar cercar aqueles jogadores que estão com a posse de bola, cercar as ações da equipe adversária. Só que o que acontece? Isso abre um espaço. E esse espaço deveria estar sendo recomposto por outros jogadores do Flamengo nesse sistema defensivo. Muito provavelmente pelos três, a outra linha de três da linha de frente. Nesse último jogo formado por Gabigol, Pedro e Arrascaeta. Ainda que não estejam totalmente paralelos, tá? E aí o que acontece? Não está acontecendo essa recomposição, esse preenchimento desse espaço. E isso faz o quê? Que o jogador da equipe adversária, pegando esse jogo contra o Independente Del Valle, acaba invertendo uma bola, acelerando um passe em diagonal, né, ou até vertical, para um jogador mais próximo da última linha do Flamengo, da intermediária. E é um time que arrisca muito de fora da área, até por conta da altitude, né? Que sabe que a bola faz aquele zigue-zague todo, pode vir ali muito sem peso, inesperadamente mudar de direção. Então é um time que arrisca muito esse tiro de fora da área. E tinha espaço para isso, porque quando havia esse deslocamento, abria esse espaço do outro lado, se invertia uma bola, porque o jogador tinha tempo de dominar e arriscar um chute a gol. Isso talvez justifique essas 27 arremates à equipe contra a meta do Flamengo, tá? Então, assim, esse grupo de 6 jogadores, dessas duas linhas do Flamengo, precisam ainda tentar inibir, né? Vão precisar muito disso na terça-feira, de inibir o adversário pelo meio, entendeu? Por dentro, né? Por dentro, tá? Só que aí vem outra questão. Quando o Flamengo, já na orientação de Vitor Pereira, tenta inibir essas jogadas mais centralizado, mais no centro de campo, o time do Del Valle se utilizava muito dos seus zagueiros abertos pelos lados de campo para poder fazer essa saída de bola. E aí o Flamengo estava muito centrado aqui, né, na região central do campo, pensando dessa forma aqui horizontal, e as pontas estavam com muita liberdade. Os zagueiros abriam, já acostumados a isso, talvez um terceiro jogador, podendo ser um volante ou até um lateral, não sei, participando desse processo, deslocava essa bola para um lado ou para o outro com os zagueiros abertos, que também aceleravam de novo o jogo pelo lado de campo, uma bola lançada mais na frente. E aí no segundo tempo a gente pode ver que o Flamengo obviamente vai cansando, né? Os jogadores já jogaram um tempo significativo da partida, aí sim a altitude começa a pesar nas pernas, enfim, o Flamengo tem um problema aí, físico, obviamente também, né? Tá faltando perna para alguns jogadores do Flamengo de fazer o seu papel tático, ou o papel tático que o Vitor Pereira espera, tá bom? E não vai resolver até terça-feira, tá? De uma vez. Pode melhorar, pode ajustar algumas coisas que pode ter uma postura um pouco mais agressiva para tentar inibir qualquer tentativa da equipe adversária de agredir a equipe, né, num contra-ataque, de ser agredido pela equipe adversária, mas não vai se resolver. Mas é algo que ele precisa
caso ele continue a construir até o final do seu trabalho. Bom, gente, ainda assim, com todas essas questões, já falei nos shorts que foi um jogo típico de sul-americano, sabe? O pau contando ali, o juiz deixando o jogo correr, não marcava certas faltas. Aí às vezes tinha cera, às vezes tinha discussão demais, altitude, choveu também, isso tudo prejudica um bom futebol. Mas não é desculpa, né? E de qualquer forma, se seguisse nessa linha, o jogo finalizaria em 0-0, e o que era um bom resultado para o Flamengo. Mas, e aí vem outro problema, numa jogada aérea de bola parada, que há 5 minutos antes do gol já tinha acontecido praticamente idêntica, o mesmo jogador foi lá, infiltrou entre os zagueiros do Flamengo, cabeceou, uma primeira vez a bola foi para fora, passou ao lado do gol do Santos, né? Quase saiu o gol da equipe. 5 minutos depois, talvez um pouco mais, a mesma jogada, pelo mesmo lado, do mesmo defensor indo fazer o cabeceio lá na zaga do Flamengo, ele sobe no meio dos dois zagueiros e faz o gol que culminou na vitória da equipe Independente Del Valle. Então, assim, falta de atenção, sabe? Às vezes eu sinto o Flamengo tá meio perdido em campo, né? E teve um segundo gol aí que graças a Deus foi anulado, porque a bola bateu nitidamente no braço, mas assim, foi uma jogada ridícula, uma cena ridícula. Foi ridículo o zagueiro do Flamengo, se não me engano, Davi Luiz, ter deixado acontecer, o cara infiltrar. Mais ridículo ainda foi a saída de Santos, daquele jeito tosco, que nem agarrou e nem jogou a bola para o alto. Muito atrapalhado aí nesse lance, e graças a Deus não foi marcado, porque 2-0, como o próprio Everton Ribeiro disse no desembarque do Flamengo, poderia ter sido pior. Reconheceu Everton Ribeiro, Davi Luiz, que o Flamengo jogou mal, que não foi uma partida boa e que precisa melhorar. Pelo menos essa leitura eles estão tendo, né? Diferentemente de outros discursos que a gente já ouvia, que estava dando o seu melhor, infelizmente não foi possível. Já é uma melhora nesse sentido, né? Bom, já falamos aqui dos problemas do Flamengo recorrente, e é isso, gente. Contudo, né, o presidente Rodolfo Landim, se eu não me engano, a Raíssa Simplício que trouxe a informação, deu aí uma entrevista, aliás, entrevista não, passou a mensagem interna, quase que uma palavra de ordem, que não vamos nos desesperar, né? Lógico, o cenário atualmente é muito ruim, porque o Flamengo, além de não conseguir resultados importantes que a gente esperava, não está jogando bem. Porque poderia ter jogado bem e ter perdido uma partida, faz parte do futebol. Mas não tem feito uma boa apresentação também, o que é mais preocupante ainda. Mas ele disse, não vamos esperar, numa tentativa, né, de que esse jogo de terça-feira, com o apoio da torcida, que vai ser muito importante, a gente consiga fazer uma boa exibição, ainda que dê para ganhar na raça, já que não dê na técnica e outras questões, e o Flamengo saia vitorioso desse confronto e campeão da Recopa Sul-Americana. Isso daria uma espécie de apaziguado nos ânimos, né? Daria uma espécie de tranquilidade para que o trabalho continuasse. Contudo, Rodolfo Landim também já deu respaldo, tá? Garantiu a permanência do Vitor Pereira, mesmo que o Flamengo não conquiste essa Recopa Sul-Americana na próxima terça-feira. A gente vê muita pressão, a gente vê pessoas torcendo para que essa cena continue, né? Torcendo pelo insucesso do Vitor Pereira, como eu já trouxe aqui em outros vídeos. A gente vê torcedores do Flamengo desesperados querendo a troca do técnico, e a gente vê torcedores do Flamengo botando a culpa em todo mundo, diretoria, Vitor Pereira, mas está faltando cobrar um pouco a gente também, os jogadores, tá? Essa é a minha humilde opinião. Eu acho que eles estão muito acomodados, eu acho que eles estão abaixo fisicamente. Tudo bem que isso ainda pode levar um tempo para melhorar um pouco. Eu acho que eles estão com pouca motivação, né? E eu acho que eles estão um pouco perdidos também. Então, assim, falta a gente cobrar um pouco mais dos jogadores. Não vamos entrar aqui no mérito de erros da diretoria. Neste momento não vamos entrar no mérito, né? A gente pode até falar aqui que deu muito tempo de férias, trocou um técnico campeão. Eu acho até que o Flamengo não fez um movimento tão errado assim, tá? Mas trocou um técnico campeão e trouxe um que não podia assumir de imediato, né? E esse também pode ter problema. Não contratou, fez promessa de contrataria A ou B, não contratou. Bom, o que mais? Aí tem uma série de questões aí, né? Enfim, não vou entrar neste momento nesse mérito aqui.
Mas é isso. O Vitor, o Zico até deu uma entrevista aí, né, falando sobre que na época deles os jogadores viajavam com um tempo maior, 20 dias, para poder se preparar, se acostumar com a altitude, né? A gente sabe que a altitude realmente pesa, tem uma interferência grande no desempenho físico dos jogadores, até no raciocínio, né? Mas infelizmente, assim, não querendo ser discordado do nosso ídolo maior, mas assim, realmente o calendário de hoje é muito complicado, é muito diferente, não permite. O Flamengo já teve aí todos esses jogos decisivos, viajou para Marrocos, viajou para Equador, viajou para não sei onde, para Brasília, para o Rio, para cá, para lá. Não é fácil também. Então, infelizmente, essa preparação com muitos dias não é possível. Talvez fosse uma final de Libertadores, na altitude, como era antes, 2 jogos, né? Um fora, outro em casa. Até poderia se pensar um planejamento nesse sentido, mesmo que se ignorasse outras competições, mas para esse jogo não seria possível, tá? Bom, gente, falando desse desembarque, né, para fechar o vídeo de hoje, o Flamengo desembarcou, né, no Rio de Janeiro após essa derrota lá em Quito. Os jogadores estavam muito abatidos, né, por óbvio, muita cobrança em cima deles. Até o presidente Rodolfo Landim, com justiça, recebeu críticas, recebeu cobrança. Eu concordo com o presidente quando ele disse que a gente não deve se desesperar, até para tentar dar uma tranquilidade, porque crise no Flamengo, tudo no Flamengo tem uma superpotencializa, tem uma superdimensiona, né? Então assim, tudo é muito exagerado, seja um feito pequeno vira uma epopeia, e também qualquer coisa que aconteça vira um desespero, nada presta. Então nesse momento é importante tentar manter a calma, passar uma espécie de confiança, de uma tranquilidade para os jogadores trabalharem. E mesmo você, torcedor rubro-negro aí, que acredita que o Flamengo deva trocar de técnico de novo, eu respeito a sua opinião, até quero que você deixe aqui. Mas assim, neste momento o Vitor Pereira ainda está como treinador do Flamengo. E nesse sentido, nosso papel também de torcedor é apoiar. É cobrar, mas é apoiar quando o juiz apitar no início da partida, é apoiar até o fim. Até o juiz apitar de novo o término. Depois pode até cobrar, reclamar, entendeu? Ficar aborrecido, tudo isso faz parte. Agora, durante a partida, eu só peço que a gente apoie. Beleza, galera? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque o vídeo já está ficando um pouco extenso, mas a gente traz aí já mais informações sobre o Flamengo. Peço que vocês mais uma vez nos acompanhem, siga-nos nas redes sociais, se inscreva, acione as notificações, deixe seu like, compartilhe, comente, que isso é muito importante para que a gente possa continuar vindo aqui trazendo notícias do mais querido para você. Beleza, galera? Isso foi tudo por hoje. É a nossa pequena análise tática. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu!